Fabledon é cativante, tem um visual aconchegante e traz um gerenciador de reino encantado para a palma da sua mão aqui no Nintendo Switch. Mas sempre que pensamos nesse tipo de jogo por aqui no portátil, várias dúvidas surgem. Será se ele está funcionando bem no Switch? Tem engasgos quando expande muito o reino? Os botões ficaram bem posicionados no controle do videogame? Vai dar tela preta quando o jogo estiver na reta final? Então, para te ajudar, eu joguei o Fabledon por vários dias e quero te trazer uma análise para você olhar todos os pontos importantes e decidir por si próprio se esse jogo é ou não para você. Vem comigo! Deixa primeiro eu te explicar de forma objetiva o que é Fabledon. Temos aqui um construtor de cidades com foco em te permitir criar um reino encantado de forma relaxante, então não espere grandes desafios ou população morrendo por ataques inimigos. A proposta aqui é outra, mas bastante divertida, pois a curva de dificuldade é muito bem feita, ao ponto de você começar com poucos itens para gerenciar e avançando no grau de complexidade de forma simples, ao ponto que não lhe frustra ou cria desafios fora da curva. Pois aqui, se você não conseguir atingir um determinado objetivo apresentado pelo jogo, tudo bem. Perde alguns pontos aqui e outros lá, mas no futuro o jogo lhe apresentará outros desafios que podem ser cumpridos ao seu tempo, gerando sempre uma sensação de avanço contínuo. Nunca passos para trás como outros jogos do gênero costumam fazer, com desastres naturais ou invasões inimigas que te obrigam a refazer algo que foi destruído. Aqui, seu reino só caminha para frente. Aliás, o jogo tem combate, mas não é o foco, e também você gerencia de forma direta e indireta quando eles devem acontecer, então você não é pego despreparado, a não ser que você faça isso com você mesmo. E um ou dois fabulinhos, como o jogo costuma chamar seus habitantes, podem morrer de uma inanição, mas é uma coisa boba, nem conta para análise. Uma vez compreendida a proposta do game, os controles foram adaptados de forma satisfatória, uma vez que você usa as setas direcionais para escolher o grupo de ações e usa alavancas para movimentar a tela, seja para os lados ou para dar zoom, além de acelerar o tempo do jogo com um clicar abaixo da alavanca, possuindo pause, velocidade normal, rápida e extra rápida, algo que lhe ajuda muito nesse tipo de jogo, já que esperar a coleta de recursos não é a parte mais divertida, mas sim ver construções surgirem. O som é calmo e relaxante a todo tempo. Você tem sons suaves, com instrumentos como piano, pads e cordas dedilhadas de maneira sutil, tudo colaborando para você relaxar enquanto aprecia o seu reino expandindo. Como estamos falando de um port, não tem como não falar do downgrade visual, que sim, a versão do Switch é mais simplificada nos gráficos, mas nada que deixe feio ou serrilhado, mas sim o suficiente para este tipo de jogo num portátil, já que jogando na palma da mão ou na TV, o jogo somente diminui ou aumenta a resolução de acordo com a maneira que decidir jogar, mas não melhora texturas na dock, por exemplo, pois o jogo está trabalhando no seu limite aqui, inclusive desligando a opção de gravar vídeos do Switch enquanto esse jogo está ligado, para extrair o máximo de performance do console, algo que eu iria elogiar, mas prepare-se para o ponto negativo, que até mesmo me impediu de terminar minha campanha a tempo. O jogo está com travamentos de tela preta, depois que você expande muito o reino, mais especificamente quando você sobe para 200 habitantes e em diante, pois mesmo sem perder FPS ou gerar engasgos chatos, o jogo simplesmente fecha e faz você voltar para o último save, o que não seria tão ruim se não fosse o tempo de loading para carregar todo o seu mapa, sendo até desestimulante, pois a cada tela preta você vai para a tela inicial, precisando carregar todo o jogo, que já ia esquecendo, ele apresenta uns congelamentos de tela durante o salvamento do jogo, algo compreensível para o gênero, já que outros jogos similares fazem o mesmo, então o salvamento automático vai até lhe ajudar diante dos fechamentos na tela preta, já que você irá voltar à sua partida deles.
Preciso lhe dizer também que as legendas do jogo são pequenas demais para a telinha do portátil, sendo que você precisará ativar a opção de lupa do seu Switch para ler as notas explicativas, pois dentro do jogo temos diferentes legendas e essas que citei são muito pequenas. Então, se você tem um Switch Lite, prepare-se para ampliar bastante esses textos. Mas só para frisar, o Switch tem a opção de lupa para esses casos, algo que não é o conforto almejado, mas quebra o galho enquanto os desenvolvedores não atualizam essa área. E vamos falar de preço. A publicadora do jogo fez questão de regionalizar o preço para o Brasil, tornando ele o menor preço da América, inclusive, deixando o jogo por R$ 43,99 em preço cheio. Sim, um preço muito convidativo sem desconto algum, sendo uma excelente escolha para os fãs do gênero de construção de cidades ou para quem deseja um jogo dessa temática de Reino Encantado, já que os concorrentes desse jogo nas promoções nem sempre atingem o preço desse daqui sem desconto algum, sendo um ponto extremamente positivo e que incentiva a compra do jogo, para parabenizar a publicadora por sua atitude para nós brasileiros, desde que você esteja disposto a aguardar a desenvolvedora corrigir esse erro dos fechamentos da tela preta ou outros problemas que possam enfrentar na reta final do jogo, já que li relatos de outros bugs com a expansão do reino. Agora eu quero ler a sua opinião. Fabledon é ou não para você? Por R$ 44,00 você pretende construir a sua cidade encantada no seu portátil? E se faltou eu tirar alguma outra dúvida que possa te ajudar a tomar a sua decisão pelo jogo, escreve aqui nos comentários também. Do mais, te agradeço pelo tempo que passou aqui comigo e para mais dicas de jogos no Switch, fica ligado comigo no canal. Abração e até mais!